A paz de Cristo. Vamos dar início a mais um vídeo. Jesus disse na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É do nosso coração que nós estamos buscando a Jesus todos os dias por meio da sua palavra, querendo ver a sua glória em nossas vidas e querendo herdar aquilo que Ele prometeu para nós, a salvação. Mas a salvação Cristo já nos deu e ela depende de mim, de você. Você se dedica à fé, se dedica à verdade, que é o Evangelho, e se dedica à doutrina de Cristo. O Evangelho sem doutrina é Evangelho pagão. Evangelho que não tem disciplina, meus irmãos, é Evangelho pagão, é Evangelho sem cruz, é Evangelho sem Cristo. Evangelho que o crente pode fazer o que quiser, o Evangelho que a igreja faz o que quiser, que é tudo liberado, isso é Evangelho pagão, isso é Evangelho do mundo. Evangelho que mulheres não têm disciplina em comportamento de vestimentas e de todos os tipos de ilusão desse mundo, de vaidade desse mundo, e os homens da mesma forma, isso é Evangelho sem marca. Esse Evangelho não tem separação. Veja que o crente é separado. Tem que ter separação, tem que ter diferença. Jesus disse: vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Ezequiel disse que a diferença nós temos que mostrar, mostrando quem é e quem não é, quem serve e quem não serve, separando o quê? O santo do profano. Se isso não for possível, isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Porque a Bíblia está em todo lugar. A Bíblia está em qualquer lugar da terra. Agora, a disciplina que santifica o homem, que dignifica o homem, que prepara o homem para a salvação, se ela não tem, então o crente não vai ser salvo, então o Evangelho não é de Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo de número Hebreus, capítulo de número 4, diz-nos a palavra de Deus: Jesus disse aqui, o versículo de número 1: temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no céu, vou ler de novo, perdoe-me. Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no céu, sucedeu parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nossa forma anunciadas as boas novas com eles, mas a palavra que ouviram nada lhes proveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós os que temos crido entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entraria no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Vejam aqui, as obras dos filhos de Israel, ou as obras do ser humano, desde a fundação do mundo, quando Cristo preparou, elas estavam feitas. E quem as cumpriu? E quem o fez? A obra que Cristo fez pelo ser humano, desde a fundação do mundo, estava preparada, estava feita. E um Cristo que Ele não deixa marca no seu povo de disciplina, ensinamento e obediência, esse Cristo não é Cristo.
Então ele diz aqui para os filhos de Israel e para todos nós: se vocês não obedecerem, vocês não entram no meu descanso, vocês não entram no meu repouso. Como os filhos de Israel não entrou, como os filhos de Israel não obedeceram, e por falta de obediência eles não entraram no descanso do Senhor, porque quebrou justamente o sábado, ficaram fora, não entrou na terra prometida. Agora você quer ir para lá sem disciplina? Sem disciplina você não vai, querida. Você pode ser o mais lindo do mundo, a mais linda do mundo, você não vai, filha. Ninguém vai. Se não tem disciplina e obediência, não vai. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 4. Pois em certo lugar disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Vocês querem o quê? Desobedecer os mandamentos do Senhor? Desobedecer a verdade? Desobedecer a palavra? Se vocês querem ser assim, então continua assim e vai perecer. Se não tiver disciplina e se não tiver obediência, não entra. Não entra. Não entra. Paciência, eu vou fazer o quê? Você quer que o Evangelho seja mudado só por sua causa? Só porque você prega assim? Não tem jeito, pregador. O capítulo 3, no versículo de número 3, ele diz, Jesus, dessa mesma carta, Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quando maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Jesus é digno de maior honra do que Moisés. Moisés edificou a casa. Jesus é digno de honra maior do que todo ser vivente dessa terra. Jesus é digno de honra acima de todos os reis, de todos os principados, de todos os potestades, e acima do próprio Moisés. Versículo 4 ele diz, pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edifica, o que edificou todas as coisas, é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos. Está percebendo, querida, a responsabilidade que você tem? E o que você representa para Deus? Você está achando que brincar de igreja é ser salvo? Que ir lá buscar as promessas que o pastor fala, o Senhor vai fazer isso, Ele vai te dar um carro novo. Você está achando que isso é vida espiritual, que isso aí entrar para o céu? Isso aí todo mundo busca. E se a gente busca em qualquer religião? E se a gente tem em qualquer religião? E a gente encontra? É só acreditar nela. E esforçar e trabalhar. Mas o que o que a Bíblia está nos exortando aqui, é a respeito do reino dos céus, que não vem por ouro nem por prata, queridos. Vem por obediência e por renúncia e novo nascimento. Se você não tem, sinto muito, mas entrar no céu você não vai. Aí ele disse aqui, ele continua dizendo, o capítulo 3, né? Ele diz, firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Fica firme até o fim e confia. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Esse é o problema. Você vai para a igreja, o povo acostumou a ser todos eles dodóizinhos. Se você aperta a palavra um pouquinho para disciplinar, ele se levanta e vai embora. Quantas vezes eu fui rejeitado em igreja por causa da disciplina e do ensinamento? Foi só uma não. Quem rejeitou? O pastor. Os líderes da igreja. Por quê? Porque eles querem bajulação. Crente desse jeito é crente que precisa de correção, sem disciplina. É aquele filho de obediência que precisa de coro, o pai tem que ensinar. A igreja está precisando disso, precisando que Jeová pega e chama para poder disciplinar. Quando eu digo coro, eu digo correção.
para a obediência. Está precisando, queridos. Antes que vocês percam a oportunidade, né? Porque ainda está tendo oportunidade. Versículo 9. Onde vossos pais me intentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Se não obedece leis e mandamentos e disciplina, você está fora, querido. Não adianta buscar um novo corpo para você que você não vai ter. Você não vai receber. Não entra, é o que Jesus está dizendo aqui. Versículo de número 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Tá brava, bispa? Suposta bispa, né? E você que diz, pastor, tá bravinho, né? Tá nervoso, tá com medo de perder os membros e perder seu faturamento, né? Quando ouve essa palavra. Mas não tem outra saída. Você querendo ou não, você vai perder eles, se você não se arrepender. Até você já está perdido se não se arrepender, rapaz. Evangelho de Cristo não é brincadeira, nessa brincadeira que está aí na política, em todo lugar, não. Tome vergonha na cara, vocês precisam se arrepender. Antes que Jeová levante o chicote, vocês vão ver o que é bom. E você, membro que está aí dentro enganado, pula fora disso logo. Foge disso logo. Aqui está. Está achando que tem moleza para entrar no céu? Porque esse é apóstolo, esse é apóstolo porque ele titulou apóstolo, esse é profeta porque ele titulou profeta. Profetiza contra mim. Fala com Deus. Contra mim você pode profetizar o quanto você quiser. Agora quero ver pegar. Em cima dessa palavra aqui, ó. Em cima dessa palavra. Porque acertar essa palavra aqui é acertar o Filho de Deus. Se é bom para fazer isso, então faça. Você vai perecer, rapaz. Se você não se arrepender e ensinar a verdade, você continuar na igreja dessa forma, meu querido, você não vai. Não adianta. Uma igreja insubmisso, uma igreja rebelde, uma igreja desobediente, que homem veste o que quer, mulher faz o que quer, faz tudo o que quer, uma igreja apadrinhada com o mundo, como essa igreja que está aí, abraçar a idolatria. Vocês querem essa igreja no céu? Só se for no céu lá que a turma fala, né? Tem um provérbio aí da boca da onça, porque no céu de Cristo, meu querido, assim não vai mesmo. Aí ele diz aqui, ó, olha que coisa tremenda que está aqui, ó. Eu vou repetir o 13. Antes exortai-vos uns aos outros. Não aceita exortação? Não aceita correção, pastor? Só porque você é pastor, intitulado de pastor, porque você está lá no pé dos políticos, lá em Brasília, só por isso? O que você está fazendo aí? Seu lugar é aí ou é no evangelho, ou é na pregação? Hã? Aí ele diz aqui, ó. Durante o tempo que se chama, exortai-vos durante todo o tempo que se chama hoje. Hoje, amanheceu o dia, você está me exortando. Eu estou te exortando. Para quê? Para você não perecer. Você vai se perder, pastor. Aí ele diz aqui, ó, versículo de número 14. Temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confissão que desde o princípio tivemos. Está guardando? Está obedecendo?
Tá firme? Ah, mas eu andava naquela época que nem uma velha, eu vestia assim. Pois é, agora você anda que nem uma... O quê? Você anda como o quê agora? Convertida, né? Ou uma perdida? Você anda como uma condenada, no que diz respeito à salvação. Não na vida humana. Humana, tá tudo bem, tá tudo muito bonito. Estou falando de vida espiritual. Aí ele disse aqui, ó. O fim, o versículo 14. Temos tornado participante de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confissão que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouveres a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, o provocaram, não foram todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui está você, querido. Se você não quer obedecer, se você não quer ser obediente, você vai perecer. Versículo de número 4 do capítulo 2, ele diz: também Deus testificou com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuído segundo a sua vontade. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o vistes. Fizestes o mundo pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos, todas as coisas lhes sujeitaste debaixo dos pés. Então Jesus aqui tomou vingança daqueles que não obedeceram. Então a parte B do versículo número 8 para frente, você continua meditando, continua buscando, que você vai entender. Então, se você não obedece, você não tem salvação. O Evangelho de Cristo ou obedece ou não obedece. Ou você é, meu amado, ou você não é. Ou nós somos ou nós não somos. Nós queremos um novo corpo. Mas de que forma? Qual é o corpo que nós podemos receber? Com a vida de desobediência. Desobedecendo, com que corpo nós vamos receber? Que corpo nós vamos receber para entrar no céu? Você não vai receber corpo nenhum, irmão. Se você não obedece, você vai ficar no espírito, morrer e perecer esse corpo físico que você tem hoje, ser lançado da sepultura, e depois você levantar de lá no milênio, ser lançado no fogo com o espírito. Tem outra explicação. Não existe outra explicação. Existe na boca daqueles que querem te enganar, daqueles que querem te prender a eles. Mas na realidade da Bíblia Sagrada, isso não existe. Ou você obedece para servir e ser salvo, ou você perece. Não tem saída, não tem outra salvação, outra solução. O crente, para entrar no céu,
ele tem que obedecer o Evangelho, ele tem que obedecer a palavra, ele tem que servir a Deus por meio da palavra, senão ele não vai para lá. Muito bem, eu quero que você abra comigo lá no capítulo de número 15 da carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estamos falando sobre esse corpo de obediência, esse corpo que recebeu respeito e honra dada pelo próprio Deus. Versículo de número 40, ele disse: e há corpos celestes e há corpos terrestres, mas um é a glória do terrestre e outra a glória dos celestes. Uma glória do celeste, outra glória dos terrestres, uma glória do terrestre, é tudo a mesma coisa. Versículo 41 ele diz, o versículo de número 42 ele diz: assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitando em incorrupção. Seria um corpo que putrefica, que se desfaz, que se consome pelos micróbios, pelos vermes da terra, que se acaba. Mas quando ressuscita um corpo totalmente transformado, totalmente poderoso no poder de Deus, para não ser destruído, poderoso no sentido de não ser destruído. É Deus que está dando, mas para isso, se tu não tem disciplina, se tu não obedece, como é que você vai receber esse corpo, amado? Não tem jeito. Não tem jeito. Aí ele diz aqui, ó: semeia em fraqueza. Por que em fraqueza? Porque se corrompe. Por que em fraqueza? Porque se destrói. Por que ignomina? Porque é fraco, porque é frágil, porque é vergonhoso. Observe que para nós o corpo é maravilhoso, né? Você vê aí, no passado eu vi aquelas missas desfilando, você vê ali a votação pelo corpo, pela beleza física humana, né? Para quem vê quem tinha um corpo mais bonito, acompanhei mais isso, nem me interessa mais. Mas você via tudo aquilo ali. Só que esse corpo para Cristo é vergonhoso. Para a vida espiritual, esse corpo é ignomina. Ele não tem vida permanente. Ele não tem vida eterna. Esse corpo é corruptível. Ele vai se acabar. E a prova que vai se acabar é só você observar. Se eu pegar minha foto aqui quando eu tinha 18 anos na fase do exército, você vai ver como era o meu corpo naquela época. E você está vendo agora? Olha os cabelos. Então você vai vendo que ele vai mostrando as suas fragilidades, vai deteriorando com o passar dos tempos, com os anos, com as lutas, com as dificuldades da vida. Ele vai mudando. Por isso ele é chamado de corpo corruptível, corpo fragilizado, corpo frágil que cai, que se desfaz, que se consome e que vai ser consumido. Então esse é o corpo que nós temos nessa vida. Mas em cima deste corpo, ou neste corpo, há um espírito que vai ser ou eterno ou condenado. Isso vai depender de você. Sem doutrina e sem disciplina já está condenado. Se não tiver disciplina e doutrina, filho, não tem jeito. E o que é disciplina? Disciplina está ligada a tudo, meu irmão. Está ligado a tudo que você possa imaginar, até eu falar. Cuidado, bispas, pastoras, com as palavras que vocês estão falando no altar aí, viu, apóstolos? Cuidado com as piadinhas aí. Não? Tem nada a ver, não? Tá bom. Para chamar a atenção do povo, fazer o povo sorrir lá dentro no auditório, né? Tá bom. Então continua. Não se cuida não, viu? Bobão. Metido a sabidão, né? Sabe tudo e não sabe dessas coisas. Pois eu não estudei. Posso me considerar um ignorante no que diz respeito à integridade, no que diz respeito a ler, estudar.
a estudar e compreender as línguas dessa vida, desse mundo, eu posso me considerar um ignorante. Mas nas coisas espirituais, não venha para mim não, porque o que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho foi o Senhor que me deu, eu não abro mão delas. Essa sabedoria humana, o apóstolo Paulo era cheio delas. Quando ele viu que não valia a pena viver na sabedoria humana sem Cristo, porque sabedoria humana também é importante, é bom, mas se tiver em Cristo, se não tiver, acaba nessa vida. Acaba aqui. Ela se corrompe. Se corrompe por quê? Por causa do corpo. O corpo sem disciplina vai corromper. O espírito caído que veio do Éden, que está em mim e você, se você não nasceu de novo, não se arrependeu em Cristo, ele está caído dentro de você. Ele é pecador. Ele é separado de Deus. Todo homem tem um espírito separado de Deus. Se não se arrepender e não nascer de novo, vai ser levado para queimar, para ser queimado. Agora, todo homem tem um fôlego de vida, um espírito de vida, que mantém ele de pé, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Espírito, alma e corpo é a mesma coisa. A diferença de um para o outro é que o corpo é para compor o espírito, para manter o espírito, para que o espírito esteja ali. O corpo, os ossos, é para isso. E a alma? A alma é todo o sentido do espírito. E quando ele recebeu isso, ele recebeu no fôlego de vida, no espírito de vida, que diz Salomão em Eclesiastes 3 e capítulo 12, 7. Todos esses versículos que você tem na Bíblia, que nós temos na Bíblia, comprova que o espírito que nós temos em nós, ele vai ser condenado se não se arrepender, se não nascer de novo, se não tornar novas criaturas. Não muda. A minha sabedoria humana, se não tiver com a disciplina do Espírito, eu posso ser o que for. Posso ser um grande escritor, posso ser o que for. Se eu não me arrepender de novo, ela acaba aqui. Ela fica aqui. Ela vai para o pó e no pó ela é destruída. E o Espírito sobra para quê? Dormir no pó da terra para quê? Para depois de 1 milênio ser queimado no fogo. Aqui não tem ninguém para enganar ninguém. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para dizer a verdade. Se você quer ouvir, você ouve. Se você não quiser, problema é teu. Por isso que está aí, ó. Quem inscreve no canal, ninguém quer ouvir. Porque ninguém quer ouvir verdade, queridos. Quem quer ouvir uma repreensão dessa? Você quer ouvir? Você precisa ser muito corajoso. Mas quem é que quer pregar desse jeito? Quem quer pregar desse jeito? Eu quero, por isso estou pregando. E vou continuar pregando até Cristo me tirar dessa terra. Foi isso que eu recebi do Senhor. Se você não quiser, paciência. E por que eu faço isso? Porque eu amo o Senhor e você. Se eu não te amasse em Cristo Jesus, eu não pregava assim. Eu estaria vendo você perecer e deixaria. Aproveitava do que você tem. Porque se eu quisesse aproveitar do que o povo tem, hoje eu não estaria aqui. Eu seria um milionário hoje. Mas deixei tudo para fazer isso, falar a verdade. Com esse corpo aí, você não vai entrar, se não se arrepender. Então, o espírito dorme no pó da terra, com a alma e tudo. Espírito e alma é a mesma coisa, estou repetindo, não muda. Pode buscar nos livros que vocês quiserem, nas letras, nos pergaminhos, nos originais, do jeito que vocês quiserem. Só aceita uma coisa, pergunta para Deus se eu estou errado. Se Deus disser que eu estou errado, você vem e fala que eu paro de falar. Depois que ele confirmar, tá? Depois que ele confirmar. Enquanto isso acontecer, espírito e alma é a mesma coisa. Vida é a mesma coisa. O corpo é da vida. O corpo pertence ao espírito, a alma pertence ao espírito. O corpo é físico, é humano, porque veio do pó. E o espírito veio de Deus. Deus o fez e colocou entre os ossos e a carne e os nervos, lá no Éden. O espírito para que pudesse comunicar com Deus, e a carne para que pudesse gerar, para que pudesse ser fecundo, para que pudesse germinar, para que pudesse encher a terra.
Espírito, irmãos, é um só. É um só. No que diz respeito, espírito de vida. Agora, no que diz respeito, nosso espírito, o nosso espírito, foi uma só profecia, foi uma só palavra. Deus fez o homem e colocou nele o espírito para que ele pudesse ter vida, e deu para ele um corpo de ossos, nervos, carne e pele, normal. E esse espírito está no homem, só que esse espírito caiu na desobediência do Adão, caiu no pecado, separou-se de Deus. Mas esse espírito, para ter vida e entender e viver uma vida com Deus, o Espírito Santo teve que soprar, Deus teve que soprar neles o fôlego da vida, o espírito de vida, que é o próprio Espírito Santo, que vem dele. A vida está ali. O Espírito Santo, que é aquele que tem a vida e que traz a vida a nós, pelo Pai, pelo Filho, esse Espírito soprou Deus nas nossas narinas lá no Éden. Ele entrou na vida do homem e o homem se tornou alma vivente. O Espírito andava com Adão, o Espírito Santo andava com Adão. Mas o Adão pecou, o Espírito Santo se afastou, o homem ficou com o Espírito de vida, com fôlego de vida que vem do próprio Espírito. E eles pereceram por causa disso. Não se arrependeu, ou melhor, o Adão pereceu por causa disso. Não obedeceu, caiu, e esse pecado entrou na terra. E o homem, de ter um corpo honrado por Deus, passou a ter um corpo de humilhação e de vergonha, com a profecia dada por Deus: vai morrer. E essa profecia está se cumprindo. Profecia que é morte. Vou repetir mais uma vez o que já falei muito nos vídeos. Morte não é um anjo, morte não é um espírito, morte não é uma pessoa. Morte é uma profecia que vem de Deus. Satanás recebeu essa profecia quando ele transgrediu lá em cima e morreu a vida espiritual, e trouxe essa vida, a morte espiritual, para a vida do homem, que estava numa vida espiritual e humana. Então o homem perde a vida espiritual e fica na vida humana, porque Deus queria encher a terra, e encheu com um homem pecador. Então tu precisa entender as coisas de Deus. Se tu não compreender as coisas de Deus, tu vai perecer. Vai na cabeça do teu pastor, do teu líder que quer tirar o teu dinheiro, e não te arrepende, viu? E tu verá o fim. Qual é? Estou aqui para dizer a verdade. Se não, nem aqui eu viria. Se não nascer de novo, não recebe novo corpo e não vai morar no reino dos céus. Isso porque eu não estou falando de disciplina ainda, tá? Falaremos sobre disciplina futuramente. Sobre doutrina na igreja. O que é doutrina? O que é disciplina? Você saberá. Por enquanto, estamos falando sobre um corpo, que eu quero que todos vocês recebam, se estão me ouvindo, e que eu mesmo não perca esse corpo quando eu voltar da sepultura com Cristo. Não é fácil, querido. Falar assim parece que é, né? Molezinha, mas não brinque não, tá? Não brinque não, porque não é brinquedo, não é fácil. Fácil obedecer, o povo não quer. Obedecer é fácil, a Bíblia está aí, ó. O povo não quer obedecer a palavra de Deus. Então, não vai para lá não, tá? Nós vamos orar a Deus nesse momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo teu amor tão grande para conosco. Obrigado pela obra do teu Espírito. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por essa nação. Obrigado por aqueles que ouvem a tua palavra, por aqueles que estão ouvindo através desse vídeo, que tu possa abençoá-los e honrá-los, para que eles possam herdar esse corpo na tua volta, Jesus, e serem salvos por ti. Porque no teu meio, no teu trefante, eu te peço que me dê graça
e que eu nunca fuja de pregar a tua palavra do jeito que tu me deu a pregar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa, meu Deus, meu Pai, os que estão vindo. Abençoa os necessitados. Abençoa, meu Deus, os aflitos. Socorre, dá graça. Tu és um Deus que socorre, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que opera milagre, sinais, prodígios e maravilhas. Tu és um Deus que abre portas onde não tem portas. Sabemos de tudo isso, Senhor. Mas sabemos que Tu és digno de honra e glória, louvor e adoração. Mas se o crente não tem disciplina e não obedece a Teus mandamentos, perecerão como o povo de Israel pereceu, mesmo tendo Moisés na companhia deles, na frente deles. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão. Se você quiser, você pode escrever no canal e deixar seus comentários. Até o nosso próximo vídeo.